Oi, gente querida, eu vou começar, ou recomeçar, na verdade é recomeçar, com esse espaço dentro do YouTube Bethesda, que nós vamos chamar de Direto ao Ponto. Direto ao Ponto foi um livro que escrevi tratando de questões teológicas, doutrinárias, que diziam respeito a Bethesda. E eu gosto desse título, Direto ao Ponto, porque sem rodeios, né? É ir ao ponto que importa. E agora nós vamos, com uma certa frequência, né? Com certa não, frequentemente, vamos estar aqui nesse YouTube falando sobre assuntos diversos, principalmente aqueles que nos tocam diretamente com respeito à espiritualidade, à fé, a premissas de convicções que muitas vezes lastreiam as nossas ideias sobre Deus, sobre a vida, sobre o relacionamento com o próximo, sobre o nosso diálogo com o mundo, com as religiões. Então, a partir de agora, nós vamos estar com esse espaço aqui dentro do YouTube Bethesda, chamado Direto ao Ponto, e eu estou fazendo esse preâmbulo porque quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no canal Bethesda, por favor, faça isso, é tão simples. Basta clicar aí na caixinha inscrever-se, né, de inscrição, também das notificações, para todas as vezes que chegar um vídeo novo, tanto meu, como de celebrações da Bethesda, como de reflexões de outros pastores e pastoras, você poder ter noção de que chegou aquela coisa e que você pode acompanhar. E eu prometo que o objetivo nosso aqui é o engrandecimento da causa humana, engrandecimento das nossas percepções civilizatórias e o engrandecimento, inclusive, das nossas ideias sobre Deus e sobre a espiritualidade. Eu quero falar nessa mensagem, nesse post inicial, sobre o tema da esperança, porque eu lido muitas vezes com pessoas que me dizem que elas estão desesperançadas ou que não têm esperança. Geralmente pessoas que são muito pé no chão, muito críticas da realidade, muito analistas dos tempos em que vivemos, me dizem: Ricardo, não há mais condições de ter qualquer esperança com respeito à humanidade. E os sinais dessa falta de esperança no coração de pessoas mais diferentes são variados, né? Um deles é, por exemplo, a degradação do meio ambiente. Nós estamos, com certeza, no limite daquilo que a Terra pode oferecer, daquilo que a Terra tem para nos dar, do planeta tem para nos dar. Nós estamos dilapidando o planeta, nós estamos com ainda mentalidade extrativa, né? de extração industrial das florestas, destruição de florestas para transformá-las em pastos, a destruição dos oceanos através da pesca industrial, a obsessão que nós ainda temos com energia a partir de carbono, né, gasolina, petróleo, os derivados, os plásticos que estão contaminando os mares. Então, assim, há a urbanização total, né? Hoje o mundo está vivendo em megalópolis, em grandes cidades, e essas cidades se tornam hostis, se tornam campo minado para violência urbana, cidades inchadas, com favelas, com cortiços, palafitas, em lugares terríveis. Desses dias eu acompanhei um documentário sobre Lagos, uma cidade africana, né, na Nigéria, e fiquei estarrecido com o nível de miséria, porque há níveis, estratos de miséria que são ainda muito piores do que a pobreza que nós vemos aqui. Eu sou nordestino, sou do Ceará, então assim, Lagos, o Sudão, tudo isso é terrível. E ainda, né, falando ainda sobre esse clima que pode gerar em nós desesperança, você ainda tem toda a ameaça de guerra, então, a ameaça e as guerras que acontecem, a chacina em Gaza, ou dos palestinos também na Cisjordânia, essa política de extermínio que Israel está aplicando contra os palestinos, que, ao meu ver, uma das maiores aberrações históricas que nós temos. São níveis de perversidade estatal, um terrorismo estatal praticado pelo exército de Israel, que esse nível de maldade equivale às grandes atrocidades históricas que nós já vivemos. E nós estamos convivendo com ela. Estamos vivendo com a ameaça de guerra, uma guerra que se prolifere no mundo de uma maneira ainda mais terrível do que o que temos tido agora, essas guerras por aproximação, essas guerras delegadas, né? A guerra, por exemplo, da Ucrânia, que é uma guerra do Ocidente contra a Rússia, mas é uma guerra delegada, né? O Ocidente não manda tropas. É um horror, sob todos os ângulos de análise. Mas ainda tem outras ameaças, né, de guerra
a China pode investir contra Taiwan e isso pode deflagrar um conflito asiático também de proporções mundiais. Então, assim, nós vivemos num clima de guerra, ou na iminência de uma guerra maior, e ainda vivemos nesse... Estou pintando um quadro assim bem pesando nas tintas, né? Um quadro bem assustador. Mas é preciso. Você vê, por exemplo, o avanço que nós estamos diante dele, que é o avanço da extrema-direita, dos fascismos, dos neofascismos, que hoje se multiplicam pelo mundo, vai daqui da Argentina aos Estados Unidos, nas Américas, passando por El Salvador, esse Bukele, que é uma pessoa temerária, um modelo muito esquisito, que o mundo olha para ele e diz assim, será que essa é a solução? E você vai para a Europa, aí você tem a Hungria, você tem a Turquia, você tem a Polônia, você tem o crescimento de grupos de extrema-direita dentro da própria Alemanha. Então, assim, o quadro que vivemos hoje é um quadro assustador. E nesse quadro assustador, voltando ao início, eu fiz toda uma digressão para voltar ao início do meu raciocínio, esse quadro assustador pode provocar uma desesperança. Uma desesperança que é dizer o seguinte, não adianta a gente querer lutar porque o quadro se tornou irreversível. E eu já, numa das minhas mensagens na Bethesda, falei de nadar no lago para além do ponto sem retorno. Você nada num lago e você chega num ponto da sua travessia do lago, que se você estiver cansado, não adianta querer voltar, porque voltar é mais longe do que prosseguir, ir adiante. E talvez a humanidade esteja, assim, num ponto sem retorno. E quando a gente enfrenta esse ponto sem retorno, eu acho que é a hora da esperança. E, de novo, eu insisto em falar, e tem sido esse o meu mote de raciocínio, de pensamento, que esperança não é a gente acreditar que as coisas vão dar uma guinada de 180 graus, um cavalo de pau, e que nesse cavalo de pau a humanidade dá um reset e começa tudo ou vai melhorando e melhorando. Não, isso não é esperança, não é esperança. Eu acho que isso é muito mais uma ilusão, é muito mais um pensamento otimista e ingênuo, de acreditar que, por exemplo, a gente vai, de alguma maneira, um salvador da pátria, algum milagre extraordinário vai acontecer e que a humanidade de repente acorda e que as coisas vão de bem para melhor. Não, eu não acredito que esperança seja isso. Eu acredito que esperança é possibilidade de, primeiro, nós vermos que a realidade que vivemos, ela não é inexorável. Em outras palavras, a realidade que nós vivemos não é líquida e certa, não é selada, não está selada, não foi selada nem pelas moiras, que eram, né, aquelas que teciam o destino, que eram cegas, né, na mitologia grega, nem por Deus, que predeterminou a história para que ela seguisse esse curso, e nem por qualquer tipo de fatalismo, seja filosófico, seja religioso, seja qualquer tipo de fatalismo. Eu não acredito que a história precisa continuar do jeito que ela está. Eu acredito que a história pode sim ser alterada minimamente, pode ser alterada através de pessoas não necessariamente poderosas financeiramente, economicamente, elas podem ser alteradas a partir de iniciativas singelas e simples. Eu lembro sempre a mim mesmo que pessoas de iniciativas simples e singelas conseguiram desencadear movimentos que acabaram alterando a história. Um dos mais clássicos é Rosa Parks, aquela mulher negra que durante o período de segregação no sul dos Estados Unidos proibia as pessoas de sentarem nos lugares privilegiados do ônibus e os negros tinham que sentar nas cadeiras do fundão do ônibus. E Rosa Parks um dia decidiu que não ia obedecer a essa lei esdrúxula, esse racismo estrutural. E ela então recusou-se sentar lá, foi presa, e a partir do exemplo dessa mulher, um movimento, que é o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, foi engatilhado. As pessoas tomaram as rédeas da história e conseguiram grandes avanços, inclusive avanços no sentido de eliminar essas leis que eram racistas. E depois, quer dizer, a partir de Rosa Parks, você tem grandes expoentes do movimento negro nos Estados Unidos, como o próprio Martin Luther King Jr., que se tornou um dos ícones, eu diria, da luta pelos direitos humanos de uma maneira geral, porque Martin Luther King, no fim da vida, mais próximo do fim da vida, abraçou causas que não eram necessariamente só dos negros,
Ele foi contra a guerra do Vietnã, ele apoiou greves, inclusive greves de lixeiros que estavam reivindicando melhores salários. Quer dizer, ele foi para além daquela causa. Então a gente pode acreditar que as pessoas mais simples, as pessoas não necessariamente extraordinárias, e eu faço essa diferença entre o ordinário e o extraordinário, a partir do conceito de Dostoiévski, no seu livro Crime e Castigo, em que o personagem, o Raskolnikov, ele pensa, né, que a humanidade está dividida entre pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias. As pessoas ordinárias somos todos nós, somos o povão, somos as pessoas comuns. Então ele chama essas pessoas de ordinário, não no sentido pejorativo da palavra ordinária, mas no sentido comum da palavra. E esses não têm direito de cometer crimes, esses não têm direito de movimentar exércitos. E as pessoas extraordinárias, e de novo, não quer se dizer que elas sejam excepcionalmente boas, extraordinárias é porque elas estão numa outra gradação hierárquica do resto da humanidade, esses têm o direito de cometer genocídios, homicídios, que eles não vão presos. Eles movimentam exércitos e esses exércitos matam pessoas em levas, né? E eles não padecem, não sofrem. Então, é muito importante a gente achar o seguinte, e chegar à seguinte conclusão, que as pessoas ordinárias, quer dizer, as pessoas comuns, você e eu, que andamos muitas vezes anônimos pelas ruas e ninguém nos reconhece, ninguém vem nos tietar, que nós podemos, através dos nossos pequenos gestos, promover também pequenas mudanças. Mudanças que sejam em si mesmas pequenas, mas que no volume, ou a possibilidade dela produzir volume, elas possam, em última análise, começar algum movimento transformador da história. Então, a esperança, para mim, é isso. É a ideia de que nós podemos somar as nossas pequenas coragens, a gente pode dividir os nossos pequenos medos uns com os outros, nós podemos nos apoiar mutuamente para que, nesse processo de somar coragens, dividir medos, partilhar as nossas inseguranças e oferecer o ombro uns aos outros, a gente possa desencadear, ou não, mas a gente possa sonhar com a possibilidade de desencadear processos transformadores da história. Quando eu digo transformar ou não, porque a esperança, e isso está na Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele que espera e vê, isso não é esperança. Esperança é esperar e não ver, e não saber. Então, assim, eu não sei se o que eu estou fazendo hoje vai ou não vai desencadear alguma coisa bonita lá no passado, lá na frente, né? Lá no passado não, lá no futuro. E que lá no futuro, quando olharem para agora, eles disserem, olha, o Ricardo tentou, mas não conseguiu. Mas, e aqui está um grande mas, porém, todavia, contudo, quando nós optamos por não cruzar os braços, com não nos resignar ao curso fatalista, positivista, teleológico da história, quando a gente se recusa a não aceitar que a história está destinada ou predestinada ou prognosticada a continuar do jeito que ela sempre deveria ir, quando eu recuso isso, eu posso meter uma cunha na história ou não, mas pelo menos eu não fui ausente. Eu não fui um amorfo, eu não fui um passivo diante dos tempos em que vivi. Porque eu acho que essa é a pior opção. A pior opção é a do covarde existencial, da covardia de dizer assim, não, eu não quero me envolver porque corre risco. É o velho ditado, né? O velho ditado que para mim, é horroroso. O ditado que diz, melhor um covarde vivo do que um herói morto. Quer dizer, quem adota esse ditado como filosofia de vida, invariavelmente vai cair na vala dos pusilânimes, dos covardes, dos mornos. Está no livro do Apocalipse, na Bíblia, que os mornos, os que não são quentes e nem frios, mas que são aqueles que não têm cor, que não têm sabor, que não têm cheiro e que não contribuem com a história, que são o peso morto da história, esses Deus vai
vomitar da sua boca, porque esses causam náusea em Deus. E é interessante porque é uma expressão muito forte para ser atribuída a Deus, de que Deus tenha náusea. Então, assim, náusea, o que provoca, quer dizer, aqui pensando, eu não estou pensando teologicamente, metafisicamente, estou pensando poeticamente. Vamos pensar poeticamente. Aquilo que causa náusea em Deus ser exatamente essa postura daquele que se faz de morto, daquele que se acovarda diante das grandes questões da vida. Então, esperança é não se acovardar diante das grandes questões da vida. Esperança é não aceitar o automatismo que os poderosos querem infligir sobre nós. Não, eu não estou automaticamente engrenado a fazer aquilo que se espera, aquilo que é do interesse das pessoas extraordinárias. Eu posso me insurgir, eu posso me indignar. E o Evangelho, eu falo a partir do meu espaço de cristão, o Evangelho é uma proposta de revolta contra os sistemas que se hierarquizaram, os sistemas que se engessaram demoniacamente. Então há uma hierarquia que se demoniza, que adoece, que se torna perversa, que legitima a maldade. Então é meu dever me insurgir contra essas estruturas. Me insurgir contra as estruturas é a única opção para aquele e para aquela que quer humanizar-se. Então, esperança é isso, é a gente nos indignar. Gosto muito de repetir a frase de que a esperança teve duas filhas, ou tem duas filhas. Uma delas se chama indignação e a outra se chama coragem. São as duas filhas da esperança. Indignação, porque a esperança é aquela que não aceita aquilo que é mal, que é injusto, que é perverso, que é racista, que é homofóbico, que é xenofóbico, aquilo que é inclemente, aquilo que é intolerante. Essa é a indignação, filha da esperança. E a coragem? A coragem é aquela filha que diz, vamos lutar, não vamos ceder as rédeas da história aos maus, aos malignos, aos iníquos. Vamos lutar, mesmo que não dê certo, mas para que pelo menos esses malignos, esses charlatões, esses vigaristas, esses malignos, não tenham um passe livre para fazer o que eles querem. Que eles sempre saibam que se eles quiserem implementar sistemas autoritários, sistemas despóticos, eles vão ter que enfrentar pessoas que são filhos e filhas da esperança, porque estão indignados e indignadas e que têm coragem. Tá bom? Eram essas palavras que eu queria dizer para vocês, porque vivemos dias muito complicados e difíceis, e nessa dificuldade que o mundo hoje enfrenta, é preciso que a gente traga, ressuscite, reanime, revigore dentro da gente a esperança. É hora de esperançar, porque quando a gente esperança e conjuga este verbo, a gente pelo menos, pode deitar a cabeça no travesseiro e dizer com serenidade na alma, eu não estava no acampamento daqueles que se acovardaram, daquelas que se acovardaram. Um abraço, a gente se vê aqui neste canal. Não se esquece de clicar aí no botão de inscrição e no botão de notificações para você estar em contato com a gente. Eu quero muita gente aqui nesse canal Bethesda e quero dizer para vocês que agora o canal, dentro do canal Bethesda, que se chama Direto ao Ponto, vai ter essas falas minhas, essas reflexões, essas meditações, tá bom? E se você tiver alguma sugestão, algum pedido daquilo que você gostaria que a gente tratasse aqui, conversasse aqui, manda uma mensagem pra gente aí no nosso box de mensagens e a gente considera a sua sugestão para meditar. Um abraço.